Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Log Talks, o podcast de logística da Enfios. Estamos no último episódio desta temporada, estamos recebendo dois convidados muito especiais. Se você não assistiu aos episódios anteriores, recomendo que você vá lá, cada um tem um tema específico, tem aprendizados específicos, então não perca o que já passou até agora. Bom, hoje nós vamos falar sobre os desafios futuros na logística e nas cadeias críticas. E nós vamos falar um pouquinho dos aprendizados da pandemia e como que a gente vê o futuro da logística a partir de agora. Para isso, nós estamos recebendo nessa temporada Marcelo Zeferino, que é Chief Commercial Officer da Prestex, e o Rodrigo Rufka, que é Marketing Director Latam da Enfios. Marcelo, eu vou começar com você. Quando nós revisitamos aí o último grande choque nas cadeias globais, né, sem dúvida alguma foi a pandemia, que mudou o comportamento de compras, de acesso virtual, criou novas urgências. Olhando para o que funcionou, o que você traria de quais foram, como que a Prestex agiu na tomada de decisões, o que vocês aprenderam a partir de então, o que mudou na operação da empresa? Bom, pessoal, novamente, obrigado pelo espaço, poder estar aqui trocando com vocês, conteúdo rico, espaço rico, acho que isso engrandece ainda mais o setor. Eu acho que a pandemia, nós tivemos antes até da pandemia uma grande greve, se eu não me engano foi em 2018, uma grande greve do setor dos caminhoneiros, que acho que foi o primeiro desafio real da Prestex em colocar na prática tudo aquilo que a gente pregava. Só que à época nós estávamos iniciando um rebranding, saindo de logística emergencial para logística ultra expressa, tentando trazer essa fala, normalizando a logística ultra expressa e não problematizando tanto essa logística ultra expressa. Mas ainda era muito no campo da especulação e com medo até de como o mercado reagiria a isso. Mas o resultado foi tão grande de conseguir resolver mesmo, lembro de manobras que tivemos que fazer na época da greve dos caminhoneiros, de mandar avião fretado com itens de higiene pessoal, e não parou, nada do que chegou à nossa mão ficou parado ou a gente teve algum tipo de ruptura. E aí vem a pandemia e coloca de novo tudo isso à prova. Nós aprendemos muito com a pandemia, falando sobre logística, falando sobre indústria, acho que ainda não o suficiente. Não quero que, obviamente, que venha outra para que a gente tenha que aprender o que falta, mas eu acho que ainda a gente precisa toda vez revisitar isso. Se você pega nós como pessoa física e os, né, como eu de cabelo branco, que viveram aí a época da inflação alta, antes do real, ali, cruzeiro, cruzado, onde tínhamos inflações diárias e muito altas, nós começamos um comportamento de compra de estocagem. Então nós comprávamos muita coisa, porque não sabia no outro dia o preço que aquilo poderia chegar, e deixávamos isso estocado em casa, e era aquela compra de ir no atacadão, no mercadão, fazer tudo de uma vez só e levar. E isso reverberava para a indústria. A indústria caminhou dessa forma também e fazia da mesma forma, deixando tudo isso durante muito tempo estocado, com grande número de tudo para que pudesse ser produzido. E o que era o nosso medo antes disso, quando se fazia isso? Nos canais tecnológicos, será que eu posso confiar? Será que eu não vou ter meu cartão clonado? Será que vai chegar o material? E no preço, dizer, mas é muito caro para eu comprar pela internet. E aí vem a pandemia e obriga a gente a fazer isso. E aí eu lembro no começo, o quanto isso foi traumático, inclusive para mim. Eu lembro de comprar alface em marketplace e chegar 4 caixas de tamanho dessa mesa de alface. E eu saí distribuindo no elevador, no prédio, porque não sabia como comprar. E aí, só que isso aos poucos a gente foi aprendendo. E a grande surpresa foi, olha, não é tão mais caro quanto eu imaginava, porque eu não preciso comprar tanto, desmobilizar tanto capital de uma vez só, e eu posso ter o tempo inteiro material fresco, eu posso mudar de opinião amanhã e comprar outra coisa. E isso foi se familiarizando na nossa rotina. Quando a pandemia cessa e nós voltamos pro normal, né? Nunca mais voltou como era antes, nós olhamos para nossa cadeia e começamos a pensar, peraí, eu compro uma alface e eu consigo saber exatamente onde ela está,
e em menos de 2 horas ela está na minha casa. Por que a matéria-prima eu preciso comprar um mês antes e ainda assim rezar para que ela chegue e eu não consigo nem saber onde ela está? E isso começou a provocar a indústria como um todo. E aí foi onde deu muita luz para o nosso trabalho, para a Prestex como logística ultra expressa. Foi onde a gente mostrou que, e novamente também, você não precisa pagar, não é porque é mais rápido que você precisa pagar muito mais caro por isso. Fazendo da forma correta, fazendo com uma empresa correta, fazendo os estudos corretos, você pode ter aquelas mercadorias de alto giro com estoque muito menor. Você pode ter muito mais velocidade na tratativa da compra, translado e utilização do produto. E a gente começou aos poucos a ganhar mercado, notoriedade em cima disso e fazer essa provocação ao mercado. Foi aí onde um amigo nosso que falava, lá atrás a gente brincava quando a Prestex nasceu, que nós tínhamos uma Ferrari dentro de casa, mas a gente não andava com ela. E depois um outro amigo um pouco mais humilde disse, olha, vocês estão com pães frescos, vocês não tiram o pano de cima dos pães, então ninguém sabe que existe pão fresco. Aí a gente botou pão dentro da Ferrari. Aí a gente foi pro mercado falando, gente, dá para fazer, é possível fazer, só que a gente precisa entender o que dói e como dói. E aí a gente foi para a indústria, a gente foi trocar com a indústria para de fato mostrar que, olha, é possível e alguns segmentos da indústria caminharam mais rápido para isso, e entenderam isso mais rápido e se recuperaram mais rápido e hoje jogam melhor esse jogo porque deram luz para isso antes, outras demoraram um pouco mais de tempo. Hoje, todo mundo tenta fazer isso. Todo mundo quer fazer isso, mas ainda fica preso muitas vezes em comportamentos antigos, ou seja, eu quero velocidade, mas eu quero velocidade tendo muito estoque parado. Meu amigo, não combina. Por que você quer velocidade? Você quer velocidade é para você dar giro no seu estoque, você dar giro na sua matéria-prima, você ter a capilaridade para poder trabalhar seu produto. Então uma coisa acaba que não conversa com a outra necessariamente. O outro ponto é que ainda não é um mercado regulamentado. Tem um índice, do ano passado, se eu não estou enganado, empresas de logística no seu primeiro ano tem uma taxa de mortalidade de 53% no seu primeiro ano. No seu segundo ano, 77% das empresas de logística morrem no segundo ano. Por quê? Porque não é simplesmente você abrir um CNPJ, eu pegar aqui a sua carga, eu pegar aqui o seu item e sair para entregar. Tem uma série de responsabilidades que você precisa cumprir para que isso aconteça. E ainda bem, né? O sarrafo está cada vez mais alto. Por quê? Porque tira aproveitadores do mercado, tira quem muitas vezes só tem ali a boa intenção, mas não se prepara para isso, não tem uma empresa organizada, não tem sistema, não tem tecnologia para isso, e acaba praticando preços irrisórios para competir com aquele mercado lá de trás, que era o mercado do supermercado, da compra maior, só que num jogo diferente, que é o jogo de hoje. E aí, obviamente, coloca tudo isso a perder. O que é o grande risco que a indústria acaba sofrendo em cima disso? Se você não acordar para que esse modelo de compra do teu consumidor final mudou, e você precisa, dentro da tua organização, dar luz para isso e entender onde você tem que ter um pouco mais de previsibilidade e onde você tem que ter visibilidade, e se possível unir os dois. E uma vez tomar essa decisão, quem você traz para esse jogo? Porque se você traz para esse jogo quem não tem as licenças necessárias, quem não tem responsabilidade social em cima do que está fazendo, quem não tem uma forma construtiva e profissional de tratar esse tema, você está trazendo mais um problema para dentro de casa. E não dá para esperar algo de fora acontecer, alguma ocorrência grande acontecer. Vimos há pouco tempo atrás aqui um avião que pegou fogo na pista de Guarulhos por uma carga mal alocada. Você imagina isso? Era um voo de carga, mas imagina isso num voo de passageiro. Imagina isso dentro de um caminhão, onde você está com a sua família, dentro de uma rodovia. Então é muito sério, é importante que se discuta, obviamente, no campo da economia, mas também no campo social, porque para um indicador de 77% das empresas no segundo ano morrerem, não é só a economia. Não é só a indústria pressionando por preço. Como é que essa empresa que está entrando está se preparando para isso e como é que a indústria está fazendo uma diligência para colocar esse parceiro para dentro de casa. Isso precisa vir cada vez mais para a discussão para que a gente possa cada vez mais fortalecer essas alianças e discutir solução, não ficar rediscutindo o problema. E até completando, ao encontro de tudo isso, Marcelo, quando a gente olha para supply, né? Eu tinha um amigo, eu tenho, né, um amigo que ele era piloto e ele sempre falava para mim isso.
O piloto, quando ele tá dirigindo ali, ele já tá fazendo uma curva, mas ele já tá pensando na próxima. Então aquela curva já tá automática, ele tá falando, então o próximo traçado vai ser esse. Quando a gente olha para supply é a mesma coisa. A gente está sempre com o olho à frente. Então é muito importante essa questão da previsibilidade, porque a gente tem, por exemplo, um cliente que é super conhecido de moda feminina. Então imagina que a gente está agora numa estação de outono e a próxima estação vai ser inverno, então o cara ele tem que já preparar, né, onde ele vai estocar essa roupa, né, em qual parte ali do centro de distribuição ele já vai começar a receber a roupa da próxima estação, vai guardar na parte de cima. Quando a gente fala de Brasil, né, quando você vai para regiões que são mais quentes, apesar da estação do ano, as cores normalmente são mais vibrantes, o tipo de tecido é diferente. Então existe toda essa complexidade de acordo com essa nova cultura e nova necessidade do público. Então eu acho que assim, como a gente tá sempre com o olhar um passo à frente, eu acho que essa questão aí de estoque, é muito importante, tá? Hoje, por exemplo, né, a gente tem aí fulfillments, que é até legal, Marcelo, que você deve conhecer, que são mini centros de distribuição de grandes empresas, que estão alocados, por exemplo, a gente está em São Paulo, então eu sei que a região sul, sudeste, para o público X e Y, eles consomem mais esse tipo de produto. Então esse mini centro de distribuição, que é esse fulfillment, ele mantém ali, ele tem um ICP, ele tem um público-alvo com os produtos que são mais utilizados. E isso permite que a gente entregue no mesmo dia. Né? Então o cara compra na internet, lá no site de compras, e tem muitas vezes entrega expressa, compre até meio-dia e receba até às 3. Isso só é possível com essa antecipação, com essa informação e com essa tecnologia toda trabalhando aí em cima disso. E, se me permite, a importância de você que está nos escutando, nos assistindo, entender que é uma cadeia e não uma decisão isolada. Então tá, eu contrato a Prestexus, todos os meus problemas estão resolvidos. Não. Qual que é o teu CD? Que tamanho é o teu CD? Qual o sistema que está gerenciando o teu CD? Ah, não, então eu contrato um CD, eu subloco, eu loco um CD, meus problemas estão resolvidos. Não. O que você está colocando de tecnologia? É uma cadeia de tomada de decisão